Kleber e Klebinho, pai e filho. Impressionante a semelhança dos dois. Suas características físicas eram muito grandes e os gostos, as tendências também. Ambos eram muito alegres, gostavam muito de fazenda e de cavalos. Possuíam também uma qualidade em comum: gostavam de trabalhar. Embora Klebinho ainda fosse um garotinho de apenas 3 anos e meio de idade, essa qualidade de gostar do trabalho era algo perceptível nele, que já despontava. Outra semelhança: amavam-se e continuam se amando. Sentem saudade um do outro, e Kleber, ou Binho, para os íntimos, não raras vezes se vê envolvido em indagações de como tudo estaria indo se a morte não tivesse chegado e levado o pequeno para longe de seus braços e longe dos seus olhos. Enquanto estávamos ali, em sua casa, era nítido o incômodo que ele sentia em reviver aquelas emoções. Para ele, ainda é muito difícil. O luto é diferente para cada um. Tem aqueles que o vivem durante 1 ano, outros o vivem por 2, outros por 4 e tem aqueles que nunca saem dele. No caso de Klebinho, foi algo acidental, inesperado. Não houve tempo para nenhuma preparação emocional ou psicológica. Como dissemos, Klebinho foi encontrado morto dentro da piscina da sua casa pela babá, que cuidava dele. Ninguém, além dela, sabe de fato o que aconteceu naquele dia. A campainha da casa tocou e ela foi atender. Neste momento, Klebinho soltou sua mão e, montado em seu cavalinho de madeira, saiu correndo pelo jardim da casa. Somente após atender ao interfone, a babá saiu à procura do garoto, encontrando-o boiando dentro da água, anunciando uma tragédia que havia acontecido. A suspeita é que ele tenha tropeçado na mangueira que pertencia à piscina e caído dentro da água, pois o cavalinho foi encontrado caído na borda da piscina, entrelaçado na referida mangueira. Esse fato foi confirmado pelo próprio Klebinho em uma psicografia recebida por Mona Lisa, no Dia das Mães, na cidade de Itabuna, interior da Bahia, no Centro Espírita Fraternidade. Na carta, Klebinho revelava que estava acompanhado e que seu acompanhante escrevia o que ele falava e sentia. Sobre a queda na piscina, ele narra o seguinte: "Sabe, mamãe, aquele dia na piscina eu caí, foi sem querer. Mamãe, eu não queria cair na água, mas eu fui pegar a minha chupeta que caiu na água e eu caí. Ninguém viu, eu caí e não consegui sair. Você me desculpa, mamãe." O acontecimento caiu no colo daquela família como uma bomba e deu a essa família a responsabilidade de se reabilitar, juntando os cacos que a explosão deixou. Estando eu, Kleber e Mona Lisa juntos naquele dia, a única frase que ele conseguia dizer foi: "Só quem sabe é quem passa." Exatamente, ele estava certo. Quem está fora não consegue dimensionar jamais o que é a dor de perder um filho. Poderemos sim imaginar, mas saber de fato somente aqueles que passaram por isso. O que podemos fazer é sermos solidários e dizer sem nenhum constrangimento que sentimos muito. E ele continuou ali na sala conosco por mais algum tempo, o suficiente para que pudesse dizer mais algumas palavras. A cena que mais me chocou foi quando ele chegou morto nos braços da babá. Pronto, nesse momento a voz já estava embargada. Não conseguiria, como de fato não conseguiu, dizer mais nada. Permaneceu em silêncio, sentado em um sofá com os olhos marejados. Há uma semelhança entre os pais enlutados que eu pude encontrar. Todos eles têm dificuldade em expressar sua dor. Não conseguiram ainda digerir emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente a tragédia que se abateu em suas vidas. Sofrem em silêncio e, geralmente, dão à esposa a tarefa de falar do acontecido por eles. Kleber não fugiu à regra. Talvez por isso tenha deixado que Mona Lisa falasse por ele.
Ela então respirou para contar a reação do esposo no dia da morte do filho. Para Binho, a cena da babá com Clebinho nos braços aqui na sala é muito forte. Não dá para esquecer. Eu ali tentando reanimá-lo sem conseguir. Eu tentei e não foram poucas vezes, foram várias tentativas sem sucesso. Quando percebi que não tinha mais jeito, eu falei que Clebinho estava morto. Porém, Binho não aceitava e ele dizia: não tá, continua. E eu continuava mais uma, mais duas, mais 3 vezes, mas eu sabia que ele já estava morto. Mas Binho sempre achava que ele poderia estar vivo. A cena a atormentou naquele momento, e Kleber engolia seco cada recordação que ela descrevia e que o fazia, mesmo sem querer, voltar no tempo e estar lá, revivendo toda aquela dor. Como todo pai, Kleber nutria a impressão de que Clebinho seria seu sucessor pelo gosto de trabalhar. Bem no fundo, tinha um sonho, o de estar na fazenda junto com Clebinho, seu então sucessor, cuidando de tudo e tocando o gado. As lembranças de Clebinho mais uma vez vieram com força, mas Mona Lisa prosseguiu numa espécie de desabafo. Não consigo me conformar com aquilo. Por que isso aconteceu? Nesse momento ela chorava muito. Recordou-se da primeira noite sem Clebinho. Esse momento pareceu não ter fim. Entre soluços, ela tentava concluir. A primeira noite sem Clebinho e Binho chorando, isso me marcou muito. Mona Lisa fazia tentativas para conter o pranto e quanto mais ela tentava, mais ela chorava. O choro vinha, impulsivo, devastador, como se estivesse ali, guardado há muito tempo, e ele vinha com força. O que me marcou foi Binho me falar aquela noite. O que adiantou para mim eu trabalhar tanto a vida inteira, construir um patrimônio, se o que eu mais quero na vida eu não tenho, que é o meu filho. Respirava ofegante, cansada de tanto chorar, para finalmente dar um veredito. Sofri com tudo. A partir daquele momento, as lembranças se tornaram insuportáveis para nosso Kleber. Ele teve que perceber a triste realidade de que, junto com Clebinho, foi embora também toda a expectativa de futuro, todos os sonhos, todos os projetos que vislumbrava para os dois. Levantou-se. Talvez naquele momento necessitasse de silêncio, de estar só com suas emoções e seus pensamentos. Deixou-nos. Embora quase não tivesse pronunciado frase alguma, seu silêncio disse muito. A dor que sente ainda é tão grande que o impacta de falar. A saudade é tão forte que o sufoca. Os olhos, sempre com lágrimas por cair, revelam o desejo de ter o filho ali.